Meus irmãos, bom dia mais uma vez. O tema que nós iremos tratar essa manhã não deixa de ser sensível e também delicado. A gente vai falar sobre quando o dinheiro se torna o seu ídolo. Quando o dinheiro se torna o seu ídolo. É sobre isso que nós veremos o pregador discorrer no sermão expositivo desta manhã, na série que nós estamos fazendo do Eclesiastes. Na semana passada, nós vimos como nós devemos nos comportar na casa de Deus, como nós devemos cuidar das nossas palavras que nós falamos a Deus, e mesmo as que verbalizamos, e até aquelas que a gente fala no íntimo, no nosso coração. Palavras simplesmente jogadas ao vento, ela não deixará de ter seu peso diante de Deus, porque Deus tem coisa muito séria com as palavras que nós colocamos diante dele. Deus tem coisa muito séria com os votos que nós fazemos, com as promessas que nós declaramos. Deus não desconsidera nada que a gente fala, verbalize ou pense no coração. Deus não deixa se escarnecer, e por isso nós devemos temê-lo, e antes de tudo, o temor do Senhor deve estar no nosso coração. E o pregador falou na semana passada sobre isso. A gente deve temer a Deus e ter cuidado onde a gente pisa, ter cuidado quando a gente entra na casa de Deus. E Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui e está cuidando de nós, e atento ao que nós falamos, atento ao que nós pensamos. Ele está sondando corações nesta hora. A ganância, a tirania e o poder são meios como filhos de Mamon. O dinheiro foi um assunto que o Senhor Jesus dedicou-se a falar muito. Jesus falou muito sobre questão de dinheiro no Novo Testamento, em seu ministério aqui na terra. E ele foi enfático quando ele falou sobre aqueles que têm o coração eivado no amor às riquezas. E o Senhor Jesus Cristo comparou o dinheiro como uma entidade. Mamon, esse nome Mamon, era aplicado entre os hebreus como uma expressão mesmo, dinheiro. É como se fosse uma tradução. Mamon, dinheiro. Mas o Senhor Jesus Cristo mostrou que não era apenas uma questão de cédulas ou questão de número na conta, nada disso. Ele colocou o dinheiro sobre uma questão de que muitas pessoas levam o dinheiro como se fosse um Deus na sua vida, como uma entidade. Ele falou assim em Marcos 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Então ele chamou o dinheiro de senhor também. O dinheiro pode ser o senhor na vida de muitas pessoas. E ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou não podeis servir a Deus e a Mamon. Na versão corrigida, ao meio da revista e corrigida, tem lá a expressão Mamon. Então Mamon aí é dinheiro, e na ótica de Cristo aqui é como se fosse um Deus, uma entidade para muitos. Na NVT diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Você ama e dedica-se a uma coisa. Você não consegue amar e dedicar-se plenamente a duas coisas ao mesmo tempo. Dois deuses, não existe isso. Dois senhores, só temos um Senhor e é Deus. E aí ele fala: você há de dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então não podemos ter o nosso coração eivado no dinheiro como sendo aquele que dirige a nossa vida. O problema, meus irmãos, não é ter dinheiro. Nós precisamos de recursos para o nosso sustento, para reconstruir a cidade, o estado do Rio Grande do Sul, que foi acometido dessa grande calamidade. Vai ser preciso, para início, 9 bilhões de reais. Só para começar. Depois que a enchente baixar, depois que a lama se escoar, só para começo são 9 bilhões.
E isso é o início apenas. O país tem recursos para isso? Sim. Mas será que vai chegar lá tudo isso? A gente não pode garantir, porque o coração dos gananciosos não permitem. Eles estão acima do sofrimento das pessoas, infelizmente. Então o problema não é você ter dinheiro. O problema não é ter dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. O que nós não precisamos é que o dinheiro domine a nossa vida. O problema não é você ter dinheiro na conta, dinheiro no bolso, dinheiro na carteira, conta corrente com recursos, investimentos, aplicações. Não é problema, irmãos, isso. Aliás, nós precisamos buscar a saúde e a educação financeira. Lembrem disso. Muitos padecem porque não têm saúde e educação financeira. Às vezes, porque Deus não foi misericordioso comigo, ou porque Deus não me favoreceu. Não é isso. Às vezes chegou nas suas mãos, mas você, por ignorância, no sentido de como investir, você desprezou as coisas que chegou às suas mãos. Então, é importante ter saúde, mas para ter saúde financeira tem que se ter educação financeira. E infelizmente a gente não aprende isso nas escolas. Não tem uma matéria lá, educação financeira. Ninguém se preocupa em ensinar como você deve lidar com o dinheiro. Você chega na vida, no dia a dia, nas responsabilidades, muitas vezes você não sabe lidar com o dinheiro. O recurso que chega nas suas mãos, você precisa esticar para um lado, esticar para o outro, fazer milagre, né? Todo mês a gente precisa fazer milagre. Mas a gente não tem orientação financeira, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente padece. A gente é levado pelos sentimentos do nosso coração. Aí eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí sai comprando sem medir, sem pensar, sem observar. Aí vai fazendo uma parcela acima de outra parcela, uma conta em cima de outra. Quando pensa que não, você está cercado, né? Ilhado. Às vezes é o cartão de crédito, né? Você vai lá e uma instituição te liga, eu estou lhe dando 5 mil de crédito. Você, oba, eu quero, venha, 5 mil de crédito. Aí outro vai lá e te dá. Você vai no shopping comprar uma sandália, aí chega lá na loja, a gente tem o cartão da loja. E olha, ela tem a bandeira aqui que você pode comprar em qualquer lugar. Opa, quanto é o seu limite? Vamos lhe dar um limite de 3 mil. Aí você, opa, já tenho 5, 8 mil. Aí vai. Quando pensa que não, você tem em cartões 30 mil, 50 mil de crédito. Mas não é isso que você tem rentavelmente, mensalmente. Ganha um salário mínimo, ganha 2, ganha 3, ganha 4, não consegue honrar 50 mil em créditos. Mas isso é ilusório, irmãos. A compulsividade do mundo leva a gente a pensar que a gente tem tudo aos nossos pés, né? O problema não é isso. Aliás, o problema está quando o dinheiro está entronizado no nosso coração. Quando lá no trono do nosso coração, quem se assenta é Mamon, é o dinheiro. E muitos cristãos têm Mamon no coração, têm o dinheiro no coração. Então vamos à leitura do texto. Por favor, fiquem de pé. Não, por favor, fiquem sentadinhos porque o texto é longo. A gente vai ler do versículo 8 ao versículo 20, tá bom? E aí a gente vai sentadinho mesmo porque o texto é longo. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que explora. Eclesiastes 5, versículo 8 ao versículo 20. É a sequência. Eu vou voltar à leitura, tá bom? No projetor não? Pronto, vamos lá. Se vires em alguma província opressão de poderes e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam
os que dele comem. Mas que proveito, pois, têm os seus donos dos que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, e com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um o bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida, e Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Bem? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te rogamos nessa hora, meu Deus, que o Senhor me capacite, me ilumine o coração, meu Pai, para que eu possa falar com clareza aos meus irmãos. E no nome de Jesus Cristo, haja edificação no meio do teu povo. Nos dê, Senhor, mais uma vez esta graça. E viemos te ouvir, ó Pai. Queremos a instrução da tua palavra. É ela que nos alimenta, que nos transforma, que nos purifica, que lava o nosso coração. É no nome de Cristo que te pedimos estas bênçãos. Amém. Então, irmãos, no verso 8, Salomão começa dizendo que a ganância pelo poder e pelo dinheiro leva muitos a praticarem injustiça. Ganância por dinheiro, por poder, leva o caminho da injustiça a muitos. Veja o verso 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Perceba que o pregador aqui, meus irmãos, está usando a expressão opressão, e a gente já viu isso, ele falando no capítulo 4. Opressão é sinônimo de extorsão. Há pessoas que dizem que estão cuidando de pessoas, mas na verdade estão extorquindo sua mente, extorquindo seu coração. E o que o pregador está dizendo aos seus ouvintes, aqueles discípulos que estão aos seus pés ouvindo as suas instruções? Quando vocês forem caminhando por Jerusalém ou por Israel, quando vocês estiverem andando pelo território de Israel, e que aqui no nosso texto é província, quando vocês entrarem pelas províncias, pelos locais onde são região de Israel, ou mesmo aos arredores de Israel, e você perceber pessoas empobrecidas, pessoas sofridas e sofrendo injustiças, vocês não fiquem maravilhados com estas coisas, porque naturalmente você vai encontrar exploração em muitos lugares que você chegar. Aonde a gente pôr o pé, aonde a gente chegar nessa vida, irmão, a gente vai ver alguém sendo explorado. E a gente não deve ser meninos com relação a isso. A exploração está aí, e Eclesiastes diz: não te maravilhes de caso semelhante. Essas coisas iriam encontrar em todos os lugares que eles entrassem. Ou seja, não fiquem admirados ou perplexos quando vocês se depararem com esta realidade. É a realidade do mundo, é a realidade debaixo do sol. Porque, meus amados, ganância e poder, status por dinheiro, leva homens a não temerem a Deus e, por consequência, explorarem e tirarem a vantagem das pessoas, enfraquecê-las, tornando-as pobres muitas vezes, furtando-lhes o direito e a justiça. E aonde a gente entra muitas vezes
onde nos deparamos com realidades, a gente vê isso, a injustiça. E Salomão mostra qual é o caminho da opressão e da injustiça que eles poderiam encontrar. De onde vinha isso? Vinha pela mão dos poderosos ou daqueles que se arrogam poderosos. O texto continua dizendo do verso 8: porque o que está alto tem acima de si outro alto que explora, e sobre este ainda há outro mais elevado que também exploram. A ideia aqui é a seguinte: existia alguém ou existem pessoas dentro da pirâmide social que possuem certo poder e autoridade e olha de cima para baixo, irmãos. E muitas vezes a gente se sente assim, e tem alguém olhando de cima para baixo para a gente. E o que essas pessoas que têm certo poder fazem? Geralmente elas exploram, elas oprimem, elas tiram vantagem, elas sugam-lhe as forças, agem como se fosse o sanguessuga. Só que acima dessa pessoa que já está oprimindo aquele que está na camada mais inferior da sociedade, existe outro ainda, ou outros ainda, que querem uma fatia do bolo maior, que explora o explorador, que explora aquele que não tem muito o que dar. Essa é a realidade que a gente vê. Essa é a vida debaixo do sol: extorsão, roubo, injustiça. E ainda nós contamos com muitas burocracias que ainda fazem com que os nossos direitos possam ir se esvaindo e a gente vai perdendo muita coisa. A humanidade vive na pele isso, irmãos. Você talvez já viveu isso na sua pele. E a gente vê nos fóruns, no parlamento, a gente vê nas campanhas ou nas companhias corporativas, nas empresas que nós trabalhamos, essas questões de opressão. E mesmo nos relacionamentos de proporções menores, às vezes não é no trabalho, é às vezes no relacionamento interpessoal, que a gente vê exploração. Então, aqueles que se julgam ser poderosos no seu coração porque ama a ganância e ama o dinheiro, eles tendem a explorar e a tirarem as forças dos menos favorecidos. Isso é um mal que o pregador está observando, isso é algo antigo, mas a gente vê isso tão real no nosso mundo hoje. Veja o verso 9. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Assim que deveria ser, meus irmãos. É assim que nós deveríamos viver. Um mundo viável deveria ser assim. O bem deveria ser distribuído a todos. Pessoas deveriam gozar do direito do seu trabalho. O governo deveria criar políticas justas para o cidadão de bem. Nós deveríamos ver os nossos compatriotas gozando de ter direito a lazer, alimento, segurança, vestuário, saúde, transporte, tudo isso de forma equilibrada. Mas nem todos nós possuímos a condição de ter tudo isso. Infelizmente, como ele disse, o proveito da terra seria para todos. A terra deveria produzir, ou o país, a nação deveria produzir e reverter isso para os seus filhos, mas não é esta a realidade que a gente vê. O que a gente vê é muitas vezes aqueles que detêm o poder sugando e suprimindo as pessoas e tirando as forças. O pregador disse: até o rei tem direito do campo. De fato, até os governantes, os parlamentares, eles têm direito das commodities das suas cidades, dos seus estados, do país. Mas eles não devem levar isso de maneira desonesta e opressora. Mas é o que a gente vê. A gente vê o nosso país, um país riquíssimo em questões minerais, naturais, mas uma má distribuição. A gente vê o povo sofrendo, o povo cada vez mais empobrecido, o país a cada dia mais de terceiro mundo e não consegue ascender as escalas das nações mais organizadas. A gente não tem infraestrutura no nosso país. São poucos os que gozam desses benefícios. Nem todos têm condições de terem 3 refeições no dia. Muitas vezes as escolas públicas é aquela que entrega alimento para o filho que vem faminto para a sala de aula e às vezes ele nem tem alimento para comer porque o governo lhe privou a receita para a merenda ou o sustento do aluno que está estudando. A gente vive em opressão, irmãos. Um pisando sobre o outro, um destruindo o outro.
eles distorcem por causa do pecado. A ambição e a ganância pelo poder. Distorcem o que é poder. Poder, na verdade, advém da imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu autoridade para governar, Deus nos deu autoridade para dominar, mas não para oprimir o homem, não para oprimir o ser humano. Mas o pecado distorceu isso, irmãos, e caído em opressão, os homens só tendem a fazer isso. Todavia, não pensem que um dia esses homens que têm o poder na mão e podem ajudar o mais fraco e não faz, eles um dia estarão diante de Deus e Deus punirá os impenitentes. Deus punirá os opressores. Meus irmãos, Salomão bem disse que nós não devemos nos maravilhar com estas coisas. Uma vez que a ganância debaixo do sol devora corações, destrói pessoas, há um Consolador que está acima do sol e que olha para os desfavorecidos com olhar de misericórdia, e Deus julgará aqueles que oprimem, aqueles que se acham intocáveis. Agora, a partir do verso 10, nós vamos ver Salomão falar mais especificamente do dinheiro. A gente viu ele falar da opressão, que a gente vê as pessoas sendo oprimidas por causa da ganância, sede pelo poder. Mas a partir do verso 10 ele vai ser mais enfático na questão do dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso é vaidade. O amor ao dinheiro, meus irmãos, ele fala aqui e deixa muito claro: quem ama a abundância nunca se farta. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Amar o dinheiro, ter o dinheiro como o centro da sua vida, é como que se fosse vapor. No final é vapor. Amar o dinheiro, o pregador está dizendo, que é encontrar-se no final em desencanto. Por quê? Porque essas pessoas geralmente entram num caminho de fascínio. O dinheiro tem o poder de seduzir e de fascinar as pessoas, de apresentar que muitas coisas vão chegar à sua vida, vão favorecer a sua vida, vai tornar a sua vida mais prática, e isso não é uma regra. Dinheiro não significa praticidade, não é, meus irmãos. Muitas vezes é ilusão mesmo e é vapor. Quem ama o dinheiro e busca desesperadamente, a despeito de qualquer coisa, busca-o de maneira insaciável. E o final é que nunca haverá satisfação no seu coração. Se você está aqui e pensa no dinheiro como satisfação própria, você vai buscar, você vai fazer tudo em detrimento do dinheiro. E no final você pode entrar pelo caminho de fascínio. Você não vai se saciar por essa busca. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai querer. Um grande homem empresário lá na América do Norte, muito rico, foi lhe perguntado, ele tinha muito dinheiro, e foi lhe perguntado se ele precisava de mais alguma coisa. O que ele dizia? Um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais nunca é pouco. Porque os homens são assim, irmãos. O dinheiro fascina o coração e eles sempre querem mais e nunca vão ficar saciados por causa do dinheiro. O dinheiro não consegue saciar a alma, não consegue alimentar a fome da ganância. A ganância não enche o estômago. Não enche o estômago. Então quem ama o dinheiro está em apuros, está em perigo, desesperadamente buscando aquilo que nunca vai lhe resolver a alma. E no verso 11, Salomão vai dizer que é como se tivesse um buraco no seu coração. Ele fala assim: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que comem, os que dele comem, os que devoram. O que Salomão está dizendo aqui, meus irmãos, é que todo o fascínio do dinheiro, todo o esbanjar, toda a ostentação, e o que mais a gente vê hoje, irmãos, é pessoas querendo se ostentar com dinheiro. Fazer um parêntese aqui. Muitos de nós somos fascinados, eu estou generalizando, por causa do advento da internet, os youtubers. Eles aparecem com os carrões, mansões, correntes de ouro, ganhando dinheiro facilmente, não tem responsabilidade com muita coisa, e isso seduz o coração de muitos. Às vezes seu filho quer ser um youtuber por causa disso, não pelo conteúdo que ele está falando, porque muitos só falam besteira,
mas se ostentam e informam tantas coisas, mas o que ele está transmitindo ali? Um poder que ele tem pelo dinheiro, que o dinheiro lhe proporcionou. E aí ele vai levando muitas pessoas para isso. É um erro que a gente tem vivido no mundo atual, no mundo debaixo do sol, no tempo em que nós vivemos isso hoje. Leva aí, Clarinha. No tempo em que nós vivemos hoje, irmãos, nós atravessamos esta realidade e muitos de nós somos seduzidos pelo mau exemplo de muitos youtubers aí. Essas pessoas que vêm a nós e que se aproximam de nós por causa do que nós temos, ou nós nos aproximamos de pessoas pelo que elas têm, é como que se fossem bajuladores. E o mundo de hoje também está repleto de bajuladores, de pessoas que agem como glutões, que comem e que bebem só para proporcionar a vaidade dos seus corações. São aqueles parças que a gente ouve hoje, né? São os parças. Eles estão ali alocados com as pessoas só para sugar, só para extrair, só para tirar. O interesse apenas está no momento, mas não está nos valores pessoais. Você pode ter recursos e pessoas podem se aproximar de você só para roubar os seus recursos, só para extrair as suas forças. Eles agem como se fossem abutres diante da carniça, comendo e devorando até que só fiquem os ossos. E que mais proveito tem os seus donos? O texto continua dizendo: que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os que verem com os seus olhos? Aqui ele está dizendo, Salomão está dizendo, que aqueles que se apegam e que se vivem enamorado pelo dinheiro, poderá contemplar-se no final na própria bancarrota. Ficarão a ver navios, vendo as suas posses escorrendo pelos seus dedos e sendo vitimados pela sua própria ganância. Na minha adolescência, irmãos, eu conheci um homem que era um grande trabalhador. Ele trabalhava como estivador. Sabe o que é estivador? Trabalha nos portos, né? Era o cara trabalhador. A gente quase que não via ele de tanto trabalho que ele buscava. Não ganhava muita coisa, era muito trabalhador. Tinha uma casa muito simples. Mas chegou um momento da vida que ele saiu do trabalho, ele foi demitido e recebeu uma grande indenização. E essa indenização mudou a vida dele. Esse homem viu muito dinheiro que ele nunca tinha visto. E esse é um grande problema de muitos. O vislumbre quando a conta fica tão gorda. Você nunca viu a conta tão gorda que se vislumbra. E o que ele fez? Ele empreendeu uma grande reforma naquela casa. A casa tinha alguns andares e era completamente inacabada. Ele empreendeu recursos, ele construiu a casa, ele deixou uma mansão. Eu vi com os meus olhos. E daí, depois que ele construiu a casa, e que foi uma construção e uma reforma muito rápida, porque ele tinha muito recurso na mão, aí ele começou a entrar pelo caminho de bebida, muitas festas, e tinha muito churrasco. Todo final de semana, aquela casa cheia de pessoas que eram fora do convívio dele. Nunca tínhamos visto aquelas pessoas, nós nem sabíamos de onde essas pessoas saíram, mas apareceram tanta gente para sugar, para comer, e mulheres, e orgia, e tanta coisa, irmãos. E eu vi com os meus olhos. Mas, irmãos, dinheiro não nasce em árvore. Você não vai ali e tira do pé. Dinheiro acaba. Dinheiro na mão é vendaval, como diz um grande cantor aí do passado. Esse homem, com o passar do tempo, foi perdendo o dinheiro foi acabando. E aí as festas começaram a diminuir. E aquela movimentação na casa começou a minguar. Esse homem já não tinha mais tanto prestígio como tinha, porque tinha dinheiro, tinha bebida, tinha tudo. Ele tinha prestígio, mas acabou o dinheiro. E esse homem, as amizades também foram embora. Abandonaram ele. E aí ele precisou voltar a trabalhar, porque nesse período ele não estava trabalhando, tinha dinheiro. Ele era o dono, ele era o patrão, né, como diz. Ele tinha tudo. Aí ele volta a trabalhar, em um trabalho mais simples ainda, ficou amuado, quietinho, entrou em depressão. Mas se não bastasse, irmãos, de ter fugido dos amigos, do dinheiro ter acabado, das mulheres que viviam na casa dele,
sobre o pescoço dele. A despeito de tudo isso, um dia, e eu vi quando isso aconteceu, estava eu e os meus amigos próximo à casa dele, conversando, éramos adolescentes, parou um carro lá na frente da porta dele, entrou na casa dele e levou tudo que ele comprou. Roubaram tudo. São aqueles sanguessugas. É esse homem que Salomão está dizendo. E pela imprudência e pelo vislumbre do dinheiro, abre portas para pessoas que você não conhece, abre intimidade para pessoas que você não conhece. Elas comem, sugam, tiram suas forças, e quando não tem mais nada para chupar, quando não tem mais nada no osso, elas vão embora. O osso dele ainda tinha aquele carnegãozinho que era o quê? Os bens, a TV, isso, aquilo, outro. Meus irmãos levaram tudo. Esse homem ficou na miséria. Nunca mais foi o mesmo. Tomem cuidado, meus amigos, com quem vocês se relacionam. Tomem cuidado, meus irmãos, com quem você traz para a sua intimidade. Tome cuidado como você cuida das suas finanças, do seu dinheiro. Você pode mobiliar a sua casa, você pode mobiliar a sua vida, você pode fazer tudo isso, mas a imprudência pode ainda lhe levar para a bancarrota. A falta de sabedoria pode levar você ao desprezo, pode levar você ao desprestígio. Agora aqui no verso 12, vejam comigo o que o pregador fala. Ele vai dizer que o amor ao dinheiro pode roubar a nossa tranquilidade. O amor ao dinheiro e a cegueira ao dinheiro pode fazer atrair pessoas que podem sugar as suas forças. Tome cuidado disso. Seja prudente. Nem todo mundo é amigo como dizem que é. Também o amor ao dinheiro pode levar você a ter uma vida intranquila. Roubar a tua tranquilidade. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Você está querendo ser rico? Você quer enriquecer? Você quer fazer o seu primeiro milhão? Porque você abre a internet e uma das primeiras coisas que você vê é isso. Eu vou lhe ensinar como você vai ganhar dinheiro fácil. Se você acompanhar comigo aqui esse vídeo, até o final do vídeo, vai entrar na sua conta R$100. Aí você fica. Aí você vai, você se inscreve, você vai. Eu vou lhe ensinar como você vai fazer o seu primeiro milhão. Você quer ficar rico mesmo, irmãos? Nem todo mundo está preparado para ficar rico. A gente vai ver que ser rico é um bem que Deus dá a alguns. Parece ser contraditório o que eu estou dizendo, ou eu não estou te motivando a vencer na vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você abra os seus olhos, porque o dinheiro não é tudo nessa vida. Dinheiro não é tudo o que nós precisamos. E o dinheiro não é sinônimo de tranquilidade para muitos. Muitos estão em atividades ou certo tipo de trabalhos intranquilos, mas só estão lá por causa do dinheiro. Mas estão adoecendo, perdendo suas famílias. Ouçam o que eu estou dizendo. Perdendo as suas famílias, perdendo sua saúde, mas só estão lá por causa do dinheiro. Eu sei que você precisa de dinheiro para pagar suas contas, sim. Mas busca alguma coisa que você possa ter saúde, para que você não perca outros valores. Família vale mais do que qualquer dinheiro. Seu casamento vale mais do que qualquer salário. A sua vida conjugal vale mais do que qualquer perspectiva que pode se vislumbrar para você. Cuide disso. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fortuna do rico não o deixa dormir. Tem pessoas que não conseguem, meus irmãos, ter uma boa noite agradável de sono, simplesmente porque os números não lhe deixam em paz. Porque lhe falta dinheiro ou porque tem muito dinheiro para administrar e não consegue dormir em paz. Muitos empresários não conseguem dormir direito, apesar de terem muito dinheiro. Às vezes o seu funcionário, o seu cooperador, dorme mais tranquilo do que ele. Por quê? Porque ele sabe muito bem viver com o que ele tem. Às vezes na ânsia, na afã do dinheiro, você não tem tranquilidade e não consegue viver bem, tranquilamente. O que Salomão está dizendo aqui é que nós precisamos saber viver com o que temos nas mãos. E nós devemos viver com gratidão com o que Deus nos coloca nas mãos, o bem que Ele nos dá. Você pode ter boas noites, ter noites tranquilas, mesmo tendo um rendimento pequeno. Mesmo tendo pouco dinheiro nas mãos. Ter um coração grato.
Isso faz com que nós tenhamos noites mais tranquilas. Pelo simples fato de viver grato, você demonstra que você confia plenamente em Deus. E geralmente quem tem muito dinheiro e ama o dinheiro não confia em Deus. Vive preocupado e tenso porque a sua preocupação está na conta, o que ele tem lá na conta corrente, ou nos investimentos que ele tem. Sua segurança está nos bens desta vida. E os bens desta vida podem se acabar de uma hora para outra. Você acha que quantos quebraram nessa calamidade lá no Rio Grande do Sul? Quantas empresas não vão conseguir mais se reerguer? Quantos homens se asseguravam no dinheiro que eles tinham? E veio as chuvas e as enchentes e levaram tudo. Então, meus irmãos, o dinheiro não é sinônimo de paz. Dinheiro não é sinônimo de tranquilidade. Gratidão no coração, sim, pode levar você, mesmo com poucos recursos, a terem noites mais tranquilas. Talvez você esteja aqui me ouvindo agora e esteja querendo mesmo ter noites mais tranquilas. Busque o caminho da gratidão, irmãos. Ser grato a Deus pelo que Ele tem dado a você, a porção que Ele tem lhe dado. Às vezes buscar dinheiro e buscar riqueza pode lhe levar a doença, pode lhe levar a tristeza. Tem muitas pessoas que conseguem ser gratos com o pouco que têm, mesmo quando comem pouco ou quando comem muito. Tem vezes que você consegue fazer uma grande festa em sua casa, né? Uma refeição e sobra, e que maravilha. Mas tem dias, irmãos, que a gente vai ter que comer pouquinho. E a gente vai ter que saber, né, Mara? Ajustar. Tem dias que dá para ter abundância, tem dias que não dá. Isso não é sinônimo de miséria. Isso não é sinônimo de que Deus não está nos abençoando. Como eu já falei no início, o problema não é ter dinheiro. O perigo é achar que pelo dinheiro nós podemos obter felicidade. E o dinheiro não é sinônimo de felicidade. Acúmulos de bens não é sinônimo de felicidade. Talvez você está aqui me ouvindo e isso lhe machuca o coração, porque você não tem isso ou aquilo que você gostaria de ter. Vontade de ter, irmãos, não é errado. Às vezes você está na ambiência do trabalho e vê pessoas, o seu colega chegou com um carro novo, você nem carro ainda tem. Faz a mesma coisa que eu e já tem carro, já tem isso, e eu não tenho. Isso consome o seu coração, adoece, você não consegue dormir bem. E vai inflamando tudo na sua vida. Mas, irmãos, bens acumulados nessa vida não é sinônimo de felicidade. Quem disse que essa pessoa que está com um carro novo é um homem feliz? Quantos a gente vê que tem tanto dinheiro e padecem e se matam, irmãos? Porque nunca foram satisfeitos aqui por dentro. Buscar dinheiro não é sinônimo de ser feliz. Acúmulos de bem não é sinônimo de felicidade. Os bens são necessários, ninguém pode negar isso. Eu não posso negar, não estou pregando contra você ter essas coisas. Tenha, mas saiba que isso não é o motivo da sua felicidade. A fonte real da felicidade é Cristo. A fonte real da felicidade do homem é Jesus Cristo. Os bens debaixo desse sol podem se acabar, irmãos. Um carro novo que a gente tira da concessionária, depois de algum tempo já não vale mais aquilo que a gente investiu. Mas Cristo é o nosso tesouro eterno. É Ele que nos dá o valor da vida. Cristo não vale hoje uma coisa e amanhã outra. Cristo é o nosso valor, maior tesouro. É Ele que garante a felicidade e a nossa realização. É bem provável que você tenha algumas coisas debaixo deste sol. É bem provável também que você não venha ter quase nada. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Cristo, você é um homem feliz. Se você tem Cristo, você vai dormir noites tranquilas. E quantas vezes, irmãos, eu tive noites para dormir como se fossem noites terríveis e consegui dormir tranquilo, mesmo sem saber o que eu ia comer no dia seguinte, porque Cristo estava comigo, me amparando e me dizendo que Ele iria me suster, que Ele iria cuidar de mim, cuidar da minha família. Isso não fugia à minha responsabilidade, irmãos. Eu ia precisar me mover, mas eu estava confiando no meu Cristo. Eu estava pegado no meu Cristo e não nas minhas condições no momento. E eu tenho aprendido com as minhas próprias experiências que eu não devo confiar no dinheiro, que eu não devo confiar nas posses e que eu não devo colocar o meu coração nestas coisas que se esvaem, que hoje está aqui e amanhã não está mais.
Quando as pessoas perderam as suas casas, perderam tudo, que elas, meu Deus, não coloquem o seu coração nessas coisas, que elas possam colocar e relocar o seu coração em Cristo. Você que me ouve aqui esta manhã, faça isso urgentemente. Não coloque as suas expectativas no dinheiro e nem no que ele pode proporcionar. Você já pensou direitinho o que é felicidade? Felicidade, meus irmãos, não é alegria. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. Felicidade não é euforia que o dinheiro pode trazer. Você sabia que o dinheiro pode te deixar eufórico? Quando chega o 13º, a gente fica eufórico. Quando chega as férias, a gente fica eufórico porque foi antecipado algum valor. Dinheiro leva as pessoas à euforia. Mas felicidade, na verdade, alguém já disse, felicidade é a ausência de alguma coisa faltando, a ausência de se faltar alguma coisa. Isso é interessante, meus irmãos, porque se Cristo estiver faltando na vida de alguém, ele não tem nada. Você está entendendo? Felicidade é você ter tudo é ter Cristo. Quando se tem Cristo, todas as outras coisas desta vida, meus irmãos, todos os bens naturais perdem o seu valor. Ora, nós somos cristãos, vivemos debaixo do sol, mas nós não pertencemos a esta era, nós não pertencemos a este mundo, nós não podemos deixar o nosso coração ser eivado pelo convite e pelas coisas dessa vida, irmãos. Nós não iremos levar deste mundo nada para a glória, nada. Podemos ter carros, casas e essas coisas podem chegar para a nossa vida, mas isso não é o sinônimo da realização da nossa vida. Realização é crer em Cristo, esperar a sua vinda e estar com Ele. Talvez você precise vencer isso agora para que você seja um homem realizado. Talvez você precise agora pôr um ponto final nessa busca incessante por riquezas dessa vida. Encontrar em Cristo a sua maior satisfação. Se Ele quiser lhe dar, Ele vai lhe dar. Também se Ele não te der, não vai ser por causa do seu muito pedir ou do seu muito esforço que vai chegar. Não vai, irmãos. É preciso viver com sabedoria, cuidando de finanças debaixo deste sol. Isso só com Cristo. Veja o verso 13 e o verso 14. Salomão vai falar de empreendimentos equivocados. Grave mal vi debaixo do sol. Eu vi uma coisa terrível, um grande mal debaixo dessa vida do cotidiano. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Verso 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, o filho que gerou, nada lhe fica na mão. O observador da vida está falando que o homem que acumula riquezas de maneira imprudente, na afã de multiplicá-la apenas de forma de investimentos precipitados, podem causar grande dano a si e a outras pessoas que estão ao seu redor. Essa palavra dano que Salomão está usando aqui é a mesma aplicada para calamidade, é a mesma aplicada para um mal muito doloroso, aplica-se a uma ferida incurável. Então as pessoas que têm um coração levado para este destino terrível, este mal que ele enxergou, eles vão viver calamidades, eles vão viver tristeza, eles vão ver esta riqueza, essas produções que eles buscam ter como algo que assegure a sua vida, como uma ferida que não tem cura, como uma coisa que não lhes dará saúde. Haverá um dano, e quem é que vai pagar a conta disso? Ele está dizendo aqui, os seus herdeiros. Então, o recurso que chega na sua mão, você tem que saber fazer boas aplicações, bons investimentos, saber multiplicar ele de maneira saudável, porque senão quem vai sofrer são aqueles que estão logo ao seu lado, são os seus filhos. Como você está investindo os recursos que Deus tem dado a você? O que você tem feito do que Deus tem dado a você? Você tem agido de maneira prudente ou de maneira imprudente? Como eu já disse, dinheiro não dá em árvores. Ter o amor ao dinheiro não significa ser responsável. E ter dinheiro também não significa que você é responsável. Às vezes o irresponsável faz investimentos que fazem a família sofrer. E aí ele vai dizer aqui no verso 15 e 17, sobre esses homens, o mal que lhes sobrevém de investimentos precipitados. Como saiu do ventre de sua mãe, nu voltará.
indo como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Isso é grave mal. Precisamente como veio, assim também vai. E como vem, e com que proveito vem o trabalho, o que proveito vem haver trabalhando para o vento? Nas trevas comeu todos os seus dias, com muito enfado e com enfermidade e indignação. É desumano, irmãos, quando a gente faz mau investimento e outras pessoas logo ao nosso redor começam a padecer. A gente precisa ter cuidado porque nós temos filhos, muitos aqui têm filhos. Nós temos que ter cuidado porque temos esposas. Nós temos cuidado porque nós não podemos, temos que ter cuidado porque nós não devemos nos precipitar com os recursos que temos nas mãos, porque um dia nós vamos deixar essa vida e como é que eles vão ficar? Como é que vai ficar o seu filho? Como é que vai ficar a sua esposa? Diga aí, Tinga. A gente está indo e cada dia a gente está indo embora, né? E se Meirinha for ficar sozinha? E se Érica for ficar sozinha? Será que eu agi prudentemente? Como é que vai ficar meus filhos? Porque a humanidade segue o curso natural dessa vida. Nós iremos morrer. E quem vai ficar? Será que vai ter como se manter? Nós devemos ter cuidado com os recursos que vêm às nossas mãos, de maneira cautelosa. E isso não é ser mesquinho. Você tem que saber fazer seus investimentos e suas aplicações. Você tem que saber abrir a mão quando precisa abrir. Você precisa saber reter quando deve se reter. Dinheiro é uma coisa que a gente tem que ter seriedade e saber cuidar. Deus nos dá recursos para que o recurso sirva à nossa família. Pense nisso. O que você tem hoje deve servir à sua família. Deus lhe dá recurso para que este recurso sirva ao teu próximo. Às vezes é logo o teu filho, tua mulher ou alguém ao seu redor. Deus dá recurso para ser bem gerido pela igreja. Então a igreja também tem que saber quando compra, quando investe, quando segura. A gente mesmo está passando por um momento em que a gente está precisando conter coisas, né? Os irmãos sabem. Mas Deus nos dá recursos para que a gente administre bem. Porque se a gente for mau administrador, mau mordomos daquilo que Deus nos dá, quem pagará o pato será nós mesmos e os nossos descendentes, aqueles que estão logo ao nosso redor, ao nosso lado. Então tomem cuidado com o que você faz. Mas se a ganância tomar o seu coração, certamente você vai pelo caminho da destruição e poderá perder tudo e não deixar nada. Então o que você tem hoje, seja responsável. Nós precisamos urgentemente guardar nosso coração do amor à riqueza, para que outros não sofram no nosso lugar. Tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, significa alguns investimentos que você pode fazer sem ter calculado muito bem. Mas deixa eu lhe falar uma coisa que talvez pode chegar aí até você. Talvez, viu, irmãos? Um crente ele não pode fazer investimentos errados em jogos de azar. Às vezes você gosta de fazer aquela fezinha. Está errado. Não use o seu dinheiro para isso. Às vezes você quer fazer, sabe o quê? Você é seduzido pelos caça-níqueis. Às vezes você gosta do jogo do bicho. E isso, pastor? Tem crente que faz jogo do bicho. Às vezes você gosta, sabe de quê? Da Mega Sena acumulada no final do ano. Aqueles milhões te seduzem e você vai lá e Deus vai me abençoar. Você não precisa disso. Esse não é o caminho que Deus escolhe para abençoar o seu povo. E às vezes, sabe o que é também? As bets. Já viu o que é isso? Bet? Bet é aposta em inglês, né? Mas você tem as bets esportivas. E muitos irmãos fazem aquela fezinha da bet. Que é o que a gente vive hoje debaixo do sol. Aí faz as apostas em vários tipos de categorias de esportes. Isso é erro, irmão. É mau investimento. Você está empobrecendo a sua família. Às vezes o vício é nisso, na jogatina. Às vezes o vício não é na jogatina. Que você não seja alguém viciado no jogo. Porque se você você precisa se arrepender, pedir a Deus graça, desistir desse caminho, porque isso está levando a sua família à miséria. Eu já vi muitas pessoas venderem muitas coisas da sua casa, propriedades, por causa de jogo.
E às vezes o vício não vem pelo caminho do jogo. Às vezes essa calamidade não vem pela jogatina, mas vem pelo vício de entorpecentes. E pessoas vendem suas propriedades e coisas por causa do vício das drogas, por causa de um vício de algum tipo de entorpecente. Tome cuidado, porque calamidades chegam de diversos caminhos. Oi. Não ouvi, minha filha. Pode passar rifa. Tudo que for jogo de azar não é conveniente a nós. Lembrem-se a irmã falou, o crente pode passar rifa, se é alguma coisa no gênero de azar, jogo de azar, sorte, essas coisas, não nos convém, irmãos. A Bíblia diz, qual é a nossa regra? É a Bíblia, né? Tudo está aí, é lícito para muitos, né? Mas nem tudo nos convém. Então nem todas as coisas fazem parte do nosso convívio, irmãos. Às vezes alguma coisa pode chegar para nós como se apresentando como um motivo de vantagem, mas a gente não pode entrar pelo caminho dela. Como exemplo, às vezes no trabalho ou em qualquer área da vida, para a gente ter vantagem, geralmente as pessoas dão vantagem às outras, como uma barganha, a troca de interesses. A gente não deve seguir esse caminho. Nós devemos ser justos. E se na justiça a gente perder, a gente ganha com Cristo. Se a gente tem que aceitar algum tipo de contrato, qualquer coisa que venha nos beneficiar e seja de maneira ilícita, não nos convém. Isso não é recurso que vem como bênção nas nossas mãos. Comercializar, irmãos, e os irmãos que são comerciantes aqui precisam ter muita prudência com isso. Eu e minha família, a gente tem também, vocês sabem, a gente ainda tem comércio, a gente ainda faz comércio de material PET, vocês ainda sabem que a gente ainda precisa disso, mas a gente precisa ser muito prudente quando nós comercializamos, para não ferir as pessoas, para não tirar vantagem das pessoas. Então, às vezes, na ânsia de lucrar, o próprio cristão tende no caminho de tirar as forças de outras pessoas, superfaturando, elevando o custo de uma coisa que na verdade não é. Um serviço que você faz, irmão, e presta o serviço em uma empresa, em algum lugar, e você precisa dar uma nota, seja justo com isso. Você não vai enriquecer por causa que você aumentou alguns reais a mais. Você está perdendo diante de Deus. Isso pode se apresentar para você amanhã como uma calamidade maior, como isso que Salomão está dizendo aqui. Isso pode voltar contra você, contra seus filhos, contra sua família. E qual o testemunho que você está dando como um cristão? Então, dinheiro é uma coisa muito sensível no meio do povo de Deus. A gente precisa de recursos, a gente vive debaixo do sol, a gente precisa pagar as nossas contas. Dinheiro, a igreja precisa ter dinheiro para pagar essa luz. A igreja precisa ter dinheiro para dar o sustento do pastor, para dar o sustento dos missionários. Precisa. A gente não pode negar disso. Mas o dinheiro não é a mola mestra do coração do crente nem da igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado e prudência, viu, irmãos? Vamos seguindo aqui. Então tome cuidado ao colocar as riquezas em um tipo de aplicação, o recurso que você tem. Cuidado para que ela não se torne um ídolo na sua vida. Olhe para dentro do seu coração e veja se o dinheiro lhe seduz. Se por causa do dinheiro você coloca as coisas de Deus em segundo plano. Se você faz isso é porque o dinheiro já se tornou um Deus na sua vida. Você precisa destronar esta entidade do seu coração. Você deve entender que se você entrar por esse caminho, o texto nos diz que você estará andando em trevas, você estará se enfadando, você pode enfermar e você pode ter muita indignação. Tem pessoas que vivem indignados trabalhando porque não vê as coisas acontecerem, mas a indignação está porque se sente injustiçado por causa do que está lá dentro. O afã pelo dinheiro pode levar à indignação. Pode até fazer com que você tome atitudes que você só faça perder. Deixar um certo tipo de trabalho, um certo tipo de investimento de maneira precipitada. Depois você vai dizer de que valeu. Ninguém vai bater nas suas costas para te acalentar. Responsabilidades são nossas e nós arcamos com elas, irmãos. Versos 18 e 20, por favor.
é aquela mudança de perspectiva que Salomão já gosta de fazer, né? A gente tem visto ele sempre mostrando essas mudanças. O pregador vai aproveitar aqui para dizer que quem vive com recursos de maneira sábia vai encontrar satisfação. Nem todos os servos de Deus estarão designados à riqueza, mas Deus lhe dá uma porção justa para que vivam. Nem todos os servos de Deus estarão designados à riqueza, mas Deus nos dá a porção justa para que nós vivamos. Guarde isso, viu? Vamos lá no verso 18. Eis que ouvi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. É desejo de Deus que tenhamos o desfrute. Deus quer que você desfrute, que você deleite do seu esforço. Você trabalha para viver dentro de uma condição favorável, viável. E de você aplicar sua força e seu esforço desse intento. Afinal de contas, os anos debaixo do sol que nós vivemos passam muito rápido. Enquanto nós somos produtivos, nós devemos ter prudência em como nós produzimos. E o nosso coração tem que encontrar beleza e bom grado em tudo que nós estamos fazendo diante de Deus debaixo do sol. E é Ele que nos dá a condição de ter as coisas mais básicas da vida. E Ele garante que não vai deixar a gente sozinho. Ele garante pela sua palavra. Lembra que Davi falou? Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus dá a porção para cada um, irmãos. Às vezes a porção para aquele momento é ser ajudado. Deus está usando dessa maneira para guardar você e para lhe suprir. Tem momentos que a gente vai precisar ser ajudado. Tem momentos que a gente vai ajudar. Tem momentos que a gente vai comer mais. Tem momentos que a gente vai comer menos. Mas a gente deve viver de bom grado. Aquilo que é essencial para viver, Deus vai garantir. Deus não vai deixar a gente desamparado. Então você aqui, meu irmão, tenha isso no seu coração. Deus não vai deixar você sem o que calçar. Deus não vai deixar você sem o que comer. Deus não vai deixar você sem o que vestir. De alguma maneira Ele vai suprir e Ele vai prover. Porque Deus cuida de nós. Ele disse, olhe para as aves do céu, elas não fazem muita coisa, mas Deus provém para elas todos os dias. Deus provém para nós. Não é que nós devemos ser imprudentes e não sair para a lida, mas no meio da lida, no trabalho, o recurso que você consegue, Deus multiplica, irmãos. Se você for prudente, Ele vai usar o que você tem e você vai ter um coração sempre grato. Deus dá a alguns essa condição de viver com pouco, irmãos, e de com um pouco ser feliz. Deus dá a capacidade, muitas vezes, de você morar em uma casa simples. Ele está lá com você na simplicidade da sua casa. Você não deve ter vergonha de chamar ninguém para participar das suas realidades. Você tem que entender que tudo que você tem é graça, mesmo que seja pouco. Amém? Eu tenho vergonha de chamar o pastor para ir na minha casa, porque eu não tenho uma casa assim, eu não tenho um sofá, aquilo outro. Eu não me preocupo com isso, irmãos. Ninguém tem que se preocupar com isso. É a porção do irmão. Se você for na minha casa, você vai ver que minha casa é bem simples. É a minha porção. Eu vou em casa de outros irmãos que tem coisas que eu não tenho. Isso não faz diferença no meu coração. É a porção do irmão. Mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho Cristo. E você também tem essas coisas que eu tenho. Então, Deus dá, irmãos. Isso é muito importante para a gente aqui, meus amados. E viver a vida com sabedoria debaixo do sol não é procurando inventar a roda no termo da finança. Ou fazer com que a gente tenha coisas que muitas vezes a gente se esforça demais para ter e não podendo ter. Deus nos dá, irmão, a graça de viver com pouco. Deus nos dá a sabedoria de multiplicar o pouco que a gente cozinha. E que alguns às vezes pouco tem. É graça, irmãos. Jamais deixe o teu coração se eivar para longe disso. O que você tem é a justa medida que Deus lhe dá para você viver. E nós devemos ser gratos a Deus, coração contente com isso. Isso é remar contra a maré do mundo. Isso não é um discurso do mundo. O mundo é capitalista.
Mas o reino de Deus não procede dessas coisas. Você quer ter uma vida sábia debaixo desse sol? Na questão financeira, no que você tem? Procure adequar a sua vida por este caminho aqui. Se você começar a trilhar por isso, você vai ser uma pessoa mais realizada e mais satisfeita. Então, não deixe que nada tire do seu coração a paz, a alegria ou a estima, só porque muitas vezes a sua porção não é como a porção do outro irmão. Isso não nos define diante de Deus. Somos todos filhos de Deus. Temos o mesmo Pai. E Ele, pela sua misericórdia e graça, acrescenta e dá como Ele quer, segundo o seu propósito. Bem? Mas um detalhe: no pouco que você tem, também não impede de você ajudar e compartilhar. Com um pouquinho que você tem, você pode partilhar também. O princípio de Deus, na sua palavra, sempre seguiu isso. Você lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Era muito pouco diante de toda aquela multidão, mas foi com um pouquinho que Jesus fez um milagre, não é? Então, com pouco também, irmãos, nunca se detém a ajudar. O pouco que você tem, ainda assim, é para o próximo também. De alguma maneira você pode socorrer. Às vezes, você pode chamar o irmão para jantar com você. Às vezes você pode chamar o irmão para almoçar com você, aquela família para ir almoçar com você, e às vezes será o alimento dela naquele dia. Então a gente precisa ter esse sentimento no nosso coração. Isso é viver de maneira sábia, isso é viver de maneira prudente. No verso 19 aqui que a gente leu, é aquela porção que Deus dá a outros irmãos que vivem com a vida mais abastada. Isso é uma outra parte. Quanto ao homem que Deus confere riquezas e bem, e lhe deu poder para comer, beber, e deu poder para deles comer, beber, a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ou seja, Deus escolhe algumas pessoas para isso, irmão. Não é questão de preferência aqui, que Salomão está dizendo. A uns Deus deu essa condição. A uns Deus chamou para as riquezas. E Deus dá a condição. Mas o que esse homem que Deus dá essa graça, ele entende? Ele entende que tudo isso é por graça. Se ele tem condição, se ele recebe bem, se ele tem posses, ele sabe que é por graça. E o que ele faz? Ele pega esse recurso, ele pega esses bens e coloca em serviço do reino de Deus. Ele não entende que essa riqueza é para o seu próprio fim. Ele entende que essa riqueza é para ser compartilhada. O que você tem, irmão, talvez você seja aqui alguém que me ouve agora e é alguém abastado. É alguém que tem recursos, tem certos acessos. E isso que você tem, Deus te deu para que você sirva Ele. Encare riqueza como graça. É um dom de Deus. Isso nos fala que alguns Deus chamou para dar essa bênção e outros não, irmãos. Então não cabe a nós definir quem aqui vai ser rico ou quem aqui não será. Pode ser que a gente tenha outros ricos aqui na nossa igreja. Deus nos dê essa alegria de ter irmãos assim. Assim. Deus também nos dá a alegria de ter irmãos mais simples. E a gente tem que saber viver assim. Uma das coisas mais terríveis que acontece na igreja é a má compreensão disso. Quando alguns irmãos mais simples têm outros irmãos mais abastados e colocam como um racha na igreja de uma categoria de irmãos superiores e categoria de irmãos inferiores. Não deve existir uma igreja séria. Não deve existir uma igreja séria. E os ricos ou os mais abastados precisam encontrar o caminho da simplicidade. Precisam ser simples. Riqueza não pode levar o nosso coração. Riqueza não pode fazer a gente achar que é maior que o outro. Riqueza não pode rachar a igreja. No meio da igreja, a igreja é maravilhosa, irmãos, por causa disso. Porque no meio dessa ambiência aqui, a gente tem pessoas de todo tipo. A gente tem pessoas de toda cor. A gente tem pessoas que têm um desenvolvimento cognitivo maior. Outros não têm tanto assim. Outros têm mais recurso financeiro. Outros não têm. Igreja é isso. E a gente viver e conviver bem no meio disso aí. Então cuidem disso aí. E qual é a recompensa para essas pessoas que têm recurso e compartilham? O verso 20, eu concluo dizendo: porque não se lembrará dos muitos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração com alegria.
ele desprendidamente serve seus recursos com coração alegre e feliz. Ele abre mão, ele doa, ele faz tudo isso sem exigir nada em troca, sem esperar retorno algum. Se Deus te der essa graça de ser alguém assim, que você possa caminhar nesse sentido. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Paulo falou para Timóteo isso aqui, ó. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido neste mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Isso aqui encaixa para todos, ricos ou pobres. Tendo sustento, como nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em grande tentação, cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns desta cobiça desviam-se da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Exorta aos mais ricos que deste presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem as suas esperanças na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos no dar a ponto de repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros sólidos fundados para o futuro, a fim de se apropriarem da verdadeira vida. Que conselho bonito, né? É isso que eu espero que nós tenhamos no coração, irmãos. Vamos orar. Senhor, nos abençoe com esta disposição. Que o nosso coração se livre do engano, da ganância, da arrogância, da prepotência em amar o dinheiro. Que possamos ser prudentes com os recursos que o Senhor nos dá. Aos irmãos que o Senhor deu condição, que eles coloquem esses recursos à disposição do teu reino. Servir a família, servir a igreja, servir ao próximo. Aos irmãos que o Senhor não deu como dom riquezas, e também aprendam a ser gratos e compartilharem o que têm. O princípio de doar está para com todos, Senhor, ricos ou não ricos. Nos ajude, Pai, a fugir da tentação das riquezas deste mundo e nos dê a prudência de investir bem os recursos que o Senhor nos dá. E possamos, Senhor, plantar para o futuro, ter sabedoria com aquilo que o Senhor nos dá. Abençoa a nossa igreja, meu Pai. Abençoa cada irmão. No nome de Jesus Cristo nós rogamos. Amém.